Olá gente, professor Carlos Clay gravando mais uma videoaula, desta vez para a série de Matemática Financeira, tá bom? Olha só, antes de iniciarmos Matemática Financeira propriamente dita, eu resolvi fazer uma introdução à porcentagem. E para compreendermos porcentagem, eu introduzi alguns conceitos aqui antes, que foram razão, proporção e regra de 3. E aí a gente entra em porcentagem já com essas noções e percebemos que porcentagem nada mais é que a aplicação desses conhecimentos. No vídeo 1 eu trato sobre razão, proporção, divisão em partes proporcionais e finalizo mostrando regra de 3. Nesse vídeo aqui nós vamos nos dedicar à resolução de exercícios. Na verdade, tem uma boa quantidade de exercícios e aí fica melhor de nós compreendermos as teorias sobre regra de 3. Vamos lá. Na primeira aula, como eu já falei, nós teorizamos um pouco sobre regra de 3. Então, olha só, aqui nós vamos atentar para entendermos regra de 3 simples e regra de 3 compostas. Existem esses dois tipos de regra de 3. E aí eu peguei algumas definições assim na internet para mostrar para vocês. Olha só. A regra de 3 simples é uma proporção entre duas grandezas. Por exemplo, velocidade e tempo, venda e lucro, mão de obra e produção. Então a regra de 3 simples, ela trabalha apenas com duas grandezas. Quando existem 3 ou mais grandezas que são proporcionais, aplicamos a regra de 3 composta. As grandezas envolvidas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então a ideia de ser diretamente ou inversamente proporcional independe da regra de 3 ser simples ou composta. E olha que definição legal essa primeira. A regra de 3 simples é uma proporção entre duas grandezas. E aí eu fiz questão de colocar essa definição que eu encontrei, porque vejam só, às vezes nós vamos estudar a regra de 3 e já partimos para a regra de 3 e não atentamos para os assuntos que antecedem a regra de 3. Então eu preciso ter ideias de proporção, de razão, proporção. E sabendo disso, quando eu chego em regra de 3, facilita a minha vida. E os demais conceitos aqui abordados sobre regra de 3 simples e composta serão vistos mais detalhadamente nos exercícios, tá bom? Primeiro exercício. Para se construir um muro, 6 pedreiros gastam 12 dias. Em quanto tempo 9 pedreiros construirão o mesmo muro? Olha só, gente, eu tenho duas grandezas. Os trabalhadores, quantidade de trabalhadores e quantidade de dias. Então, neste caso aqui, se trata de uma regra de 3 simples. Duas grandezas envolvidas, regra de 3 simples. É uma grandeza inversa ou direta. Então, olha só, 6 pedreiros levam 12 dias para construir um muro, um trabalho, para efetuar um trabalho. Em quanto tempo? 9 pedreiros. Então, eu aumentei o número de pedreiros. Então, consequentemente, o número de dias que eu vou gastar vai ser menor. Então, é regra de 3 inversamente proporcional. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e organizar. Eu gosto de organizar assim numa tabela. Então, olha só, numa coluna eu vou colocar o número de pedreiros, na outra o número de dias. Então, eu sei que 6 pedreiros gastam 12 dias para realizar um trabalho. E aí o que acontece? Eu quero saber quantos dias, aqui é minha incógnita, 9 pedreiros vão gastar. Então, eu aumentei a quantidade de pedreiros. Claro, como nós já vimos, a quantidade de dias vai diminuir. Regra de 3 inversa. Aí, eu já sabendo disso, eu posso escrever o seguinte. Eu começo, gente, a escrever a minha proporção, a minha expressão, fixando a coluna. Eu gosto de fazer sempre assim. Fixando a coluna que tem a incógnita. Então, eu vou dizer o seguinte. 12 está para x, assim como. Só que eu não posso dizer, não sei se vocês viram a aula de proporção, que a gente tem esses exemplos lá. Eu não posso dizer que 6 está para 9, porque são grandezas inversas. Eu tenho que dizer que 9 está para 6. Então, se ela é uma grandeza inversa, eu vou inverter a maneira de escrever. Eu vou escrever agora da seguinte maneira. 9 está para 6. Então, nós caímos aqui numa proporção. Eu vou aplicar aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 9 vezes x, 9x. E 6 vezes 12, eu não vou efetuar esse cálculo de 6 vezes 12. É muito comum quando a gente trabalha com expressões de regra de 3, nós começarmos a simplificar
as expressões para que eu não tenha que calcular valores enormes, considerando que eu vou estar, por exemplo, realizando uma prova, fazendo uma prova e não tenho uma calculadora disponível. Então, o que eu puder fazer para simplificar, eu vou fazer. Então, eu peguei esse 9 aqui desse lado e dividi por 3, e esse 12 eu percebi que é divisível por 3. Ah, professor, mas podia ser o 6? Podia, mas eu quero pegar o número maior, porque aí eu simplifico, ele fica menor. E aí eu posso escrever, ó, 9 dividido por 3 dá 3, então eu tenho 3x é igual a 6 vezes 12 dividido por 3 dá 4. 6 vezes 4. E aqui eu tenho 3x é igual a 24. Facilitou minha vida. Só que também eu não multipliquei. Eu simplifiquei novamente, porque eu percebi que eu posso simplificar esse 3 com esse 6. Eu divido ambos por 3. Então 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí eu fico com 1x e eu afirmo que x é igual a 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 4, 8. Percebam, se eu fizesse 12 vezes 6 e dividir por 9, eu penso que ia ser mais trabalhoso do que ir simplificando aqui, apesar de eu repetir várias vezes. No final eu achei o valor de x de uma forma bem prática. Gente, essa simplificação que foi feita aqui, tá? Eu simplifico de um lado e pego um outro número do outro lado para simplificar. Eu posso fazer isso, porque no final das contas, preste atenção, 9x é igual a 6 vezes 12. Imagine que aqui dá um resultado. Você não sabe que resultado é. 6 vezes 12 vai dar um número. Então, 9x deu esse resultado. Então, x é igual a esse resultado todo aqui dividido por 9. Só que como eu não calculei ainda, eu vou escrever do jeito que está aqui. Então, olha só, x é igual a 6 vezes 12, correto? Dividido por 9. E aí, quando isso acontece, eu tenho multiplicações no numerador e multiplicações no denominador, eu posso ir simplificando os valores. Por exemplo, eu percebo aqui que 6 eu posso simplificar com 9. Eu divido aqui por 3 e aqui por 3. Eu posso fazer isso. Mas eu vou optar em simplificar o 12 e o 9. Por que eu vou fazer isso? Porque eu percebo que são valores maiores. 12 e 9. Então, eu simplificando, vai ficar melhor de resolver o meu cálculo. Então, olha só, 12 e 9, eu vou fazer o seguinte. Eu simplifiquei por 3. Tá? 12 dividido por 3 deu 4. Tá? E 9 dividido por 3 deu 3. E aí a minha expressão vai sendo simplificada. 6 eu posso simplificar por 3. Na verdade, 6 dividido por 3 vai dar 2. No final das contas, eu tenho 2 vezes 4, 8. Então, entendo essa forma de estar simplificando as expressões, porque facilita muito a sua vida na resolução de questões. Questão 2, galera. Para pintar uma superfície de 150 metros quadrados, um pintor gasta 12 latas de tinta. Quantas latas são necessárias para pintar 200 metros quadrados dessa superfície? Gente, de cara aqui eu já percebo que é uma regra de 3 simples, não é verdade? Eu tenho duas grandezas. Duas grandezas envolvidas, regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se para pintar 150 metros eu gasto 12 latas de tinta, se eu for pintar uma área maior, eu vou precisar de mais latas de tinta. Então são grandezas diretamente proporcionais. Então olha só, montando a minha tabela, eu tenho o seguinte, numa coluna eu vou colocar a área que eu estou pintando, na outra coluna eu vou colocar o número de latas de tintas que eu preciso. Então temos 150 metros quadrados de área, eu pinto com 12 latas. Eu vou precisar de X latas, é o que eu quero saber, para pintar 200 metros quadrados. Então eu vou armar a minha expressão da seguinte maneira, eu vou fixar a coluna que tem a incógnita e vou dizer que 12 está para X, assim como 150 está para 200, porque são grandezas diretas, eu não preciso inverter. Eu vou dividir, para simplificar, olha só, 150 dá para dividir por 10, então se eu divido o numerador por 10, eu tenho que dividir o denominador também. Aí os números ficam agora da seguinte forma, 12 está para x, assim como 15 está para 20, eu já estou diminuindo os números, e aí para trabalhar calculando vai ficar melhor. Bom, se eu cruzar aqui, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu tenho que 15 vezes x é 15x, é igual a 12 vezes 20. Só que aqui eu vou poder simplificar. Eu vou simplificar 15 e 20. 15 desse lado e 20 desse lado. Deixa eu ver se eu fiz isso mesmo. Vamos lá. Isso. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então fica 3x é igual a 12, que já está, vezes 20 dividido por 5 dá 4. Olha só, eu estou reduzindo o meu cálculo. Então, olha só, aqui ainda dá para simplificar esse 3 por esse 12. Então, eu vou fazer o seguinte, 3 dividido por 3 e 12 dividido por 3. No final das contas, 3 dividido por 3 é x, então fica x é igual a 4, porque 12 dividido por 3 é 4, vezes 4, x é igual a 16. Olha só, eu vou escrever em forma de fração, porque
Escrevendo em forma de fração, fica mais fácil de vocês entenderem a simplificação. Eu fiz isso na questão anterior e nas demais eu já não faço mais. Quando eu falo que eu vou simplificar de um lado e do outro, é porque no final das contas eu tenho multiplicações no numerador e multiplicações no denominador. No caso aqui só apareceu esse 15 mesmo, mas não tem problema nenhum. X eu posso escrever 12 vezes 20 dividido por 15. E aqui eu observo que eu posso cortar 15 com 20, por exemplo, simplificando, dividindo ambos por 5. E aí eu tenho 12 vezes 4 sobre 3, que ainda dá para simplificar. E aí eu simplifico 12 por 3 e 3 por 3. 12 por 3 dá 4 e 3 por 3 vai dar 1 aqui embaixo. Então eu tenho que 4... Tá? 12 dividido por 3, 4 vezes 4, 16. Eu só armo aqui dessa forma para que vocês entendam que a simplificação que nós estamos fazendo. Mas a partir de agora eu não vou mais demonstrar dessa forma. Basta que vocês percebam que vocês podem simplificar um lado da igualdade por um valor que está do outro lado da igualdade. Questão 3. Numa viagem da cidade A até a cidade B, um veículo leva 96 minutos a uma velocidade média de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de 120 km por hora, qual seria o tempo gasto? No vídeo 1 nós vimos vários exemplos de grandezas, para determinações diretas ou inversas, e vimos que velocidade e tempo são grandezas inversas. Quando eu aumento a velocidade, o tempo do percurso, de percorrer o percurso, ele diminui, então são grandezas inversas. Então, regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas apenas envolvidas, tempo e velocidade, e grandezas inversamente proporcionais. Montando a tabela, eu tenho a velocidade e tempo. Então, com uma velocidade de 100 km por hora, eu gasto um tempo de 96 minutos. Com a velocidade de 120, eu gasto x. Então, eu vou fixar minha proporção começando da seguinte maneira. 96 está para x, assim como 12 está para 10. Porque aqui eu já estou simplificando. 100 é divisível por 10, 120 é divisível por 10. Então, eu simplifico e posso usar os valores 12 e 10. Simples assim. E eu inverto porque são grandezas inversamente proporcionais. 120 está para 100. 12 vezes x, 12x. 96 vezes 10. Então x é 960 dividido por 12. Sendo assim, eu gasto 80 minutos com uma velocidade de 120 km por hora. Veja que eu já entendendo a regra de 3, ela sendo nada mais que a expressão da razão, das proporções, minha dificuldade apenas na questão é entender se as grandezas são diretas ou inversas. No mais é só montar as proporções, certo? Questão 4. Duas máquinas empacotam 1000 balas por hora. Quantas máquinas são necessárias para empacotar 5.000 balas em meia hora? Nós entramos agora na área das regras de 3 compostos. Preste atenção. Eu tenho a grandeza máquinas, eu tenho a grandeza balas e tenho a grandeza tempo. Então eu tenho mais de duas grandezas. Quando isso acontece, estamos numa situação de regra de 3 compostas. Mais de duas grandezas. Então olha só, 3 grandezas envolvidas, regra de 3 composta. Vamos montar aqui nossa tabelinha para entendermos e analisarmos nossa situação. Então eu vou representar aqui a coluna de máquinas, de balas e de tempo. Eu coloquei um H de horas. Olha só, duas máquinas empacotam 1000 balas em uma hora. Quantas máquinas eu preciso para empacotar 5.000 balas em meia hora? Meia hora 0,5. Eu vou trabalhar assim com 0,5. Gente, como funciona a regra de 3 composta? Preste atenção. Eu tenho mais de duas grandezas. Então eu tenho a coluna da minha incógnita, que ela é proporcional à multiplicação das demais colunas. É assim que eu resolvo a regra de 3. Vejam só. 2 está para x. E aí a coluna que tem a minha incógnita, eu vou compará-la com as demais grandezas. Então, por exemplo, duas máquinas empacotam 1000 balas. Para empacotar 5.000 balas, eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas? Então eu vou analisar cada grandeza existente no problema com a minha coluna da incógnita. Eu vou analisar para perceber se as grandezas são diretas ou inversas. Então, duas máquinas empacotam 1000 balas. Para empacotar 5.000 balas, eu vou precisar de quantas máquinas? Eu percebo que de 1000 balas eu preciso empacotar mais balas, então eu vou precisar de mais máquinas. Então a grandeza máquinas e balas, quantidade de balas, elas são grandezas diretas. Então eu faço essa análise individual entre a coluna da incógnita e essa grandeza balas. E aí eu posso simplificar, tá?
1000 e 5000 são divisíveis por 1000. 1000 dividido por 1000 vai dar 1. 5000 dividido por 1000 vai dar 5. Eu posso escrever 1 sobre 5, eu não inverti porque são grandezas diretas. Tendo analisado essa coluna já e descoberto que são grandezas diretas, eu agora vou analisar a coluna de máquinas, sempre assim, a coluna que tem incógnita com a próxima grandeza. Eu ignoro essa aqui agora, eu isolo essa e vou comparar as máquinas com as horas. Duas máquinas gastam 1 hora para empacotar essas balas. Então olha só, se eu quiser diminuir o tempo dessas máquinas, eu tenho que aumentar o número de máquinas. Não é verdade? Se eu tiver mais máquinas, eu vou gastar menos tempo. Então são grandezas inversas. Então eu vou escrever que 2 está para x e 0,5 está para 1. Pronto, grandezas inversas. Então a regra de 3 composta é assim que eu monto. Eu estabeleço uma proporcionalidade, uma proporção entre a coluna da incógnita e a multiplicação das demais grandezas. E o resto eu ajo da mesma forma que eu estava agindo para resolver as regras de 3 simples, comparando se as grandezas são diretas ou se são inversas e monto a minha expressão. Chegando aqui, eu posso dizer o seguinte, que 2 sobre x é igual a 0,5 sobre 5, porque 1 vezes 0,5 é 0,5 e 5 vezes 1 é 5. Eu escrevo que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então 0,5 vezes x é igual a 2 vezes 5, 10. Daqui eu sei que x é igual a 10 dividido por 0,5. Você está numa prova, você não tem calculadora, o que é que você faz aqui? É simples. Você vai pegar o numerador, multiplicar por 10 e o denominador multiplicar por 10. Porque quando você fizer isso, você foge desse número fracionário aqui para você dividir. E aí você tem, olha só, multiplica em cima por 10, embaixo por 10, eu tenho 100 dividido por 5 e até na cabeça você faz isso agora. 100 dividido por 5 é igual a 20 máquinas. Então eu preciso de 20 máquinas para produzir 5.000 balas em meia hora. Agora, nesse exemplo, quando a gente trabalha com regra de 3 compostas, nós temos um macete aqui para resolver essas questões. Vejam só, preste atenção. Eu vou traçar uma linha nesse formato aqui. Vejam esse segmento aqui. Igualzinho, certo? Aí vocês vão pegar e desenhar uma outra linha, formando esse X aqui. Olha que legal. Eu vou pegar minhas grandezas e colocar aqui nesse esquema. Gente, toda regra de 3 tem um produto final. Qual é o meu produto final aqui? Meu produto final aqui é o empacotamento das balas, tá? Eu vou chamar de produto final. E para chegar nesse produto final, eu tenho algumas ações, eu tenho alguns processos que eu preciso realizar. Nesse problema, para empacotar as balas, eu preciso de máquinas trabalhando certa hora por dia. E aí eu tenho que o resultado final é o empacotamento de balas. Então, o meu produto final desse problema são as balas. Eu coloquei aqui B de balas, né? H para hora e M de máquinas. E agora eu coloco as grandezas aqui. Olha só. Então, 2 máquinas empacotam 1000 balas em 1 hora. Aí eu pego as demais grandezas e escrevo agora na parte de baixo. Então eu quero produzir 5.000 balas em meia hora. Quantas máquinas eu preciso? Armando o esquema aqui, esse esquema eu armando aqui, não mais fazendo a tabela, eu vou seguir essas flechas aqui multiplicando. Olha só que legal, olha como fica. Então 2 vezes 1 vezes 5. Aqui eu vou simplificar por 1000, tá? 1000 dividido por 1000 vai dar 1. 5.000 dividido por 1000 vai dar 5. Aí eu tenho 2 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 5, 10. E 0,5 vezes x vezes 1 dá 0,5x. Eu já resolvi minha regra de 3. Vê se não é. 0,5x é igual a 10. Nós chegamos a isso aqui. Foi o que nós descobrimos trabalhando dessa forma aqui. Eu não vou mais prosseguir aqui, que é a mesma coisa. Enfim, nós temos um macete aqui para resolver as regras de 3 compostas. Olha que legal, né? E quando a gente trabalha com esse macete aqui, nós não precisamos comparar, visualizar se as grandezas são diretas ou inversas. E veja que eu não fiz nada disso aqui, eu só dispus os valores e multipliquei, certo? Mas agora a gente está vendo o macete porque nós já entendemos como funcionam as regras de 3. Questão 5, galera. 12 operários produzem em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, 36 metros de certo tecido. Quantos dias são necessários para que 15 operários produzam 24 metros deste mesmo tecido, trabalhando 6 horas por dia? Olha só, vejamos. Se trata de uma regra de 3 composta, pois eu tenho várias grandezas envolvidas. Então aqui já tem a tabela organizada para vocês. Então eu tenho que 12 operários trabalhando
durante 90 dias, numa carga horária de 8 horas por dia, produzem 36 metros de um certo tecido. 15 operários devem trabalhar quantos dias a uma carga horária de 6 horas diárias para confeccionar 24 metros deste mesmo tecido? Então, olha só. De novo, eu tenho várias colunas porque eu tenho várias grandezas. Eu vou fixar a minha grandeza onde tem a incógnita. Eu vou fixar essa proporção. 90 sobre x. Só que agora eu vou utilizar um recurso que é muito comum quando vocês pesquisam aulas de regra de 3, os professores utilizarem. É um recurso chamado de flechas. Essas flechas eu vou utilizar para me orientar na análise das grandezas. Vejam só como é que funciona. Eu fixo a minha coluna dias, porque é nela que eu tenho a incógnita x. Aí eu vou usar uma flechinha para dizer como eu vou escrever essa grandeza. Essa grandeza vai ser 90 sobre x. Olha a setinha indicando aqui a ordem, certo? Aí eu vou analisar agora a grandeza dias com operários. Eu faço essa análise nas regras de 3 compostas individualmente. Eu ignoro as demais grandezas e analiso só essas duas por enquanto. 12 operários, eles trabalham durante 90 dias para efetuar um processo. Bom, se eu aumentar o número de operários, eu vou ter o número de dias diminuído, porque eu vou ter mais operários trabalhando. Então eu realizo o trabalho em menos dias. Então essa grandeza dias com operários são grandezas inversas. Aí eu uso a flechinha para dizer que quando eu for escrever essa proporção, essa razão aqui não vai ser 12 sobre 15. Eu vou inverter. Olha a flechinha dizendo, eu começo aqui no 15 e coloco 15 sobre 12. É para isso que eu utilizo essas flechinhas, para me orientar. Aí eu vou agora ignorar essa coluna que eu já analisei e vou analisar as demais colunas. Então olha só, eu vou analisar a coluna dias com horas trabalhadas, certo? Se eu trabalhar 8 horas diárias, eu consigo realizar o trabalho em 90 dias. Se eu diminuir a hora de trabalho, a hora diária de trabalho, eu vou precisar de mais dias. Então, dias e horas trabalhadas são grandezas inversas. Aí eu coloco a flechinha apontando para cima para lembrar que quando eu for escrever essa proporção é 6 sobre 8. Olha só ela indicando aqui, começa aqui, aponta para cima. Agora eu vou comparar a grandeza dias trabalhados com metros produzidos, confeccionados. Então, em 90 dias eu produzi 36 metros desse tecido. Se eu reduzo a produção, significa que eu reduzi o número de dias que eu trabalho. Então, é uma grandeza direta. Eu diminuo o número de dias e, consequentemente, o número do que é produzido também diminui. Então, essas grandezas são diretas. Número de dias trabalhados e produção, certo? Então, olha só. Imagina que eu não estivesse utilizando a flechinha. Então, quando eu viesse comparar essa última grandeza com a grandeza dias, eu já não lembrava mais das outras grandezas. Então, ela serve para manter o que você analisou e você lembrar que é uma grandeza inversa, essa daqui é uma grandeza inversa e essa aqui é uma grandeza direta. Então, quando você for escrever, agora você pode escrever tudo de vez. Então, 90 está para x, assim como 15 está para 12. Olha, eu sigo a flechinha. 15 está para 12, 6 está para 8 e 36 está para 24. É para isso que você utiliza essas flechinhas. Só que nós vínhamos respondendo sem a necessidade dessas flechas. Porque se você vai escrevendo na medida que você vai analisando uma a uma e você já vai escrevendo, você não precisa das flechinhas, tá bom? Mas eu estou mostrando porque é um recurso que você pode utilizar. Então, fazendo isso, o que é que eu posso fazer aqui? 90 sobre x, eu vou simplificar cada uma dessas razões aqui. 15 e 12 eu percebo que dá para simplificar por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 12 por 3 dá 4. Então eu tenho 5 sobre 4 vezes. Vezes, gente, eu já comentei. Quando você resolve uma regra de 3 composta, você cria uma proporção com a razão da sua incógnita pela multiplicação das demais grandezas. Então você multiplica as demais grandezas, certo? 6 sobre 8 eu posso simplificar aqui por 2. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. E 36 e 24 é por 12, porque 36 por 12 eu vou ter 3 e 24 por 12 eu vou ter 12. Então vejam só, trabalhar assim agora não é melhor do que utilizar números grandes? Então por isso que eu vou estar sempre mostrando essa forma de simplificar, certo? Resolvendo aqui agora eu tenho 90 sobre x é igual a 3 vezes 5, 15, 15 vezes 3, 45. 45 sobre 4 vezes 4, 16.
16 vezes 2, 32. E aí cruzando aqui, 45x, que é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios, 45x é igual a 2.880. Então x vai ser 2.880 dividido por 45, que é o inverso dessa multiplicação, que eu tenho 64. Então significa que eu preciso trabalhar 64 dias com 15 operários para produzir 24 metros de tecido, trabalhando em cada dia 6 horas. Certo? Vamos ver se eu consigo responder isso utilizando o macete, aquele macete das linhas. Vamos ver? Olha só, vamos desenhar. Eu vou desenhar esse esquema sempre assim, gente. Eu desenho essas linhas aqui e aqui eu faço um cruzamento entre elas, tá? Agora eu desenho a linha de baixo, tal, e aqui eu cruzo. Por quê? Aqui em cima eu vou escrever minhas grandezas nessa linha e aqui embaixo as demais grandezas. Vamos ver. Como foi comentado, em toda a regra de 3 eu tenho um produto final. No meu caso aqui, a confecção desse tecido. Tudo isso que vai estar acontecendo aqui é para produzir os metros do tecido, ou seja, para produzir o tecido. Então aqui é o meu processo, trabalhar com operários com determinada quantidade de dias, determinada hora por dia, é o processo. Então eu vou pegar, tirar da questão e trazer para cá. Então aqui o produto final é o metro, né? O metro do tecido, e aqui eu tenho operários, dias e horas trabalhadas por dia. E aí eu pego os valores. 12 operários, trabalhando 8 horas por dia, produzem 36 metros. Aí eu vou pegar as demais grandezas e colocar aqui embaixo agora. 15 operários, eu quero saber quantos dias eles devem trabalhar, considerando 6 horas trabalhadas por dia, para produzir 24 metros desse tecido. Então veja, eu isolei o produto final das demais grandezas. E agora é só seguir. Veja que eu deixei com cores diferentes para a gente seguir. Ó. Eu sigo isso aqui multiplicando. Vamos ver? Então eu tenho aqui 12 vezes 90 vezes 8, e aqui eu desço, multiplico por 24. E aqui agora eu tenho 15 vezes x vezes 6, seguindo a flechinha aqui, cruzando aqui, vezes 36. E agora provavelmente eu vou simplificar. Na verdade eu deixei para simplificar, eu escrevi em forma de fração para simplificar aqui, que fica melhor da gente observar. Gente, eu tenho aqui um resultado, um valor, multiplica x. E esse valor é igual a esse outro resultado aqui, isso tudo aqui. Então x vai ser igual a quê? O inverso da multiplicação não é divisão, então x vai ser isso tudo aqui, dividido por isso tudo aqui. E aí fica melhor para eu simplificar. Gente, percebam. A simplificação fica a critério, mas eu optei para fazer a simplificação da seguinte forma. Esse 12 eu simplifiquei com esse 36, esse 90 com 15 e esse 24 com 6. Eu deixei com cores semelhantes para você poder notar quais foram as simplificações. Então 90 com 15, eu percebo que tanto 90 e 15 é divisível por 15. Então eu vou dividir aqui por 15 e aqui por 15. E aí eu escrevo 6, porque 90 dividido por 15 dá 6 aqui em cima. 15 dividido por 15 dá 1. E esse 1 não opera na multiplicação, não preciso pôr aqui. Então, beleza, já simplifiquei. Agora eu vou simplificar esse 12 e esse 36 por 12, porque 12 dividido por 12 dá 1, então eu não preciso pôr aqui em cima. E 36 dividido por 12 dá 3, então fica 3 aqui embaixo. E esse 24 eu simplifico por 6, que simplificando por 6, 24 vai dar 4. E 6 dividido por 6 vai dar 1 aqui embaixo, não preciso colocar. Agora esse 8 eu não simplifiquei por valor nenhum, ele está aí sobrando, eu tenho que repetir. Aí eu tenho 8 vezes 4 vezes 6 dividido por 3. Só que eu percebo que esse 6 aqui é divisível por 3. Aí eu podia fazer 2 vezes 4, 8, 8 vezes 8, 64. Só que eu não cheguei a fazer, eu acabei multiplicando isso e dividindo por 3, que dá 64 também. Mas vocês poderiam pegar 6 e dividir por 3, simplificar aqui, que daria 2. Aí ficaria 2 vezes 4 vezes 8. Legal, né? E veja que quando eu uso esse macete aqui, eu já comentei, eu não preciso estar verificando se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Eu só monto esse esquema, multiplico e chego na minha resposta. E percebo que quando eu vou simplificando, no final eu tenho expressão com valores baixos. Então, se eu não tenho um calculador e estou respondendo uma prova, isso fica mais interessante. Imagina você multiplicando 12 vezes 90 vezes 8 vezes 24, aí vai dar um valor enorme aqui. Aí multiplica esse aqui, e depois vai dividir esse por esse. Olha que transtorno. Então, utilizando as técnicas de simplificação, você facilita a sua vida. Utilizando esse macete aqui, você também facilita a sua vida. Mas essa forma aqui faz com que você perceba o que você está fazendo e aí você entende aquilo que você está fazendo.
Vamos lá, gente, para a sexta questão. Uma pessoa datilografando 60 toques por minuto e trabalhando 6 horas por dia, realiza um certo trabalho em 10 dias. Outra pessoa datilografando 50 toques por minuto e trabalhando 4 horas por dia, realizará o mesmo trabalho em quantos dias? Então vamos lá. Eu tenho 4 grandezas envolvidas, é uma regra de 3 composta, tá? E aí eu tenho minha tabela. Eu vou assim organizar as minhas grandezas: toques, tempo, dias e o trabalho que é o meu produto final. Veja que nessa questão eu tenho vários processos e o meu produto final é realizar um certo trabalho. Tudo isso para realizar um certo trabalho. Então esse produto final, na minha regra de 3, ele não está quantizado, ele não tem valor, não tem número. Então é como se fosse um trabalho implícito que eu quero realizar. Eu tenho todo o processo, tudo que eu tenho que fazer para realizar um certo trabalho. E quando isso acontece, eu posso trabalhar com qualquer valor para essa grandeza. E neste caso eu vou utilizar o número 1, porque não altera na multiplicação, nos cálculos. Eu tenho que ir digitando 60 toques por minuto e trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias. Eu consigo realizar esse trabalho. Eu coloco 1, porque é um certo trabalho e não tenho a quantização desse trabalho, então eu coloco 1, não tem problema nenhum. Agora, se eu datilografar 50 toques por minuto, trabalhando 4 horas por dia, para realizar esse mesmo trabalho, eu vou precisar de quantos dias? Então eu também digito 1, tá? Porque eu também quero realizar esse mesmo trabalho, esse certo trabalho, tá bom? Então olha só, mais uma vez eu vou utilizar das flechinhas para que a gente entenda esse recurso das flechas, tá? Mas depois fica optativo, vocês trabalham ou não com elas. Olha só, eu vou fixar a flecha apontando para o X. Eu sempre faço isso, aponto para o X e começo na coluna que tem a minha incógnita. Então a flechinha me diz que quando eu for escrever essa razão aqui, eu vou escrever 10 sobre X. Eu sigo a orientação, o sentido da flecha, tá? E todas as demais grandezas vão ser comparadas com essa coluna dias, é onde tem a incógnita, ou seja, com essa flecha aqui. Então vejamos, estou comparando a coluna dias com toques. Então se eu trabalhar digitando 60 toques por minuto, eu gasto 10 dias. Se eu diminuir, se eu for mais lento na digitação, eu vou precisar de mais dias. Então por isso que são grandezas inversas. Então mais uma vez, vocês atentam que as flechinhas servem para te orientar a escrita da expressão. Certo? Continuando. Agora eu vou comparar a coluna tempo com a coluna dias. Gente, eu sempre comparo as demais grandezas com a grandeza que tem a incógnita. Então vamos lá. Se eu trabalho 6 horas por dia e gasto 10 dias, se eu diminuir o meu trabalho, eu vou precisar de mais dias. Então é uma grandeza inversamente proporcional. Mais uma vez eu utilizo a flechinha apontando para cima, informando que quando eu for escrever esta razão, eu vou escrever 4 sobre 6. Então vamos lá, eu preciso comparar essa daqui? Não, porque se 1 sobre 1 é sempre 1, não vai alterar na minha expressão, nos meus cálculos. Beleza? Continuemos. Eu começo a simplificar já daqui. 60 por 50, eu simplifico por 10, que dá 6 e 5. E aí eu escrevo o seguinte: 10 está para x, assim como as outras grandezas se multiplicam. Então essa razão está para a multiplicação das outras. É assim que eu faço regra de 3 composta. Então 5 sobre 6, olha só a flechinha, eu escrevo 5 sobre 6 vezes 4 sobre 6. E continuando aqui, eu tenho o seguinte: 10 sobre x é igual a 5 vezes 4, 20, 6 vezes 6, 36. E 20x, porque esse vezes esse é igual a esse vezes esse, é igual a 360. Eu optei em simplificar no final, tá? Eu pego 20 e simplifico divido por 10, que dá 2, e 360 por 10 dá 36. Então 2x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18, ou seja, eu preciso de 18 dias. De novo, vamos usar o macete, desenhando aquelas linhas, tá? Então, olha só, eu sempre desenho nesse formato, beleza? Vocês já estão craques aí, já sabem que desenha dessa forma, fazendo esse cruzamento aqui, porque aqui eu isolo o meu produto final e coloco as grandezas aqui desse outro lado. Então, vejamos. Nessa questão, o meu produto final é um certo trabalho. Então eu tenho um certo trabalho a ser realizado. E para realizar esse certo trabalho, que eu optei por colocar o número 1, que isso é opcional, vocês poderiam colocar 1000 aqui, não ia mudar nada. Mas eu coloco 1. Eu sou esperto, coloco 1 para não
dificultar os meus cálculos na multiplicação nem na divisão. Então olha só, aqui é meu produto final, que é um certo trabalho. Aí eu tenho a quantidade de toques, os dias e a hora trabalhada por dia. E aí eu pego na questão, né, os primeiros valores. 60 toques, trabalhando 6 horas por dia, durante 10 dias eu realizo um certo trabalho. Aí eu vou pegar os demais valores. Eu quero trabalhar durante 4 horas por dia, com uma velocidade de digitação de 50 toques por minuto, e quero saber quantos dias eu vou precisar para realizar esse mesmo trabalho, ou seja, esse certo trabalho aqui. E aí você já sabe, né? Você segue multiplicando aqui, depois desce e multiplica aqui, e a mesma coisa faz aqui, multiplica esses valores aqui e aqui. Antes dessa multiplicação eu simplifiquei, tá? 60 e 50 eu simplifico aqui por 10, que dá 6, 60 dividido por 10 dá 6, 50 dividido por 10 dá 5. Eu também simplifico aqui, 6 dividido por 2 que dá 3 e 4 dividido por 2 que dá 2. E agora sim eu efetuo a minha multiplicação. Veja que depois que eu simplifico, fica bem fácil, bem simples. Olha só, 6 vezes 3 vezes 10 vezes 1. E eu já coloquei aqui 3 vezes 6, 18, vezes 10, 180. Aqui embaixo, 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes x, 10x, vezes 1, 10x. Então 10x é igual a 180, corta aqui, x é igual a 18. Veja que eu não preciso nem calcular aqui, é só cortar aqui. Questão 7, gente, essa questão do Enem. Olha só, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos de água. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Gente, vamos identificar nessa questão qual é o nosso produto final. Vejam só, eu tenho ralos que operam durante o dia, durante um certo tempo, para escoar um reservatório, que nesse caso tem capacidade para 900 metros cúbicos. Então aqui é o meu produto final, o escoamento desse reservatório, tá? Isso aí eu já entendi. Vejamos, a nossa tabela ficaria assim: eu tenho 6 ralos trabalhando 6 horas por dia para escoar uma capacidade de 900 metros cúbicos de água. Só que agora eu tenho que construir um novo reservatório que tem capacidade para 500 metros cúbicos de água. Eu quero que esse escoamento dure 4 horas quando ele estiver cheio. Então, quantos ralos iguais aos anteriores, aqueles que existem no reservatório antigo, eu tenho que construir nesse reservatório novo para conseguir o que eu desejo? Então vejamos, 6 está para x, sempre assim, né? Eu começo com a minha coluna que tem incógnita e vou comparar com as demais. 6 está para x. Olha só, se 6 ralos gastam 6 horas para escoar uma determinada quantidade de água, se eu quero que isso aconteça em menos tempo, eu tenho que ter mais ralos, certo? Mais uma vez, nossa comparação se dá com a coluna que tem a incógnita com as demais colunas individualmente. Eu ignoro as demais e foco em uma coluna. Nesse caso aqui, no meu caso, na coluna horas. Então essas grandezas aqui, elas são inversas. Eu preciso de mais ralos para demorar menos tempo. Então eu coloco 4 sobre 6, certo? Aí agora eu vou ignorar a coluna horas e vou comparar ralos, a coluna de ralos, onde tem incógnita, com a coluna capacidade. 6 ralos escoam 900 metros cúbicos de água. Então, se eu tiver um reservatório menor, eu vou precisar de mais ou menos ralos? De menos ralos. Então, são grandezas diretas. Aí eu vou escrever vezes 9 sobre 5. 9 sobre 5 porque eu simplifiquei aqui por 100, dividi por 100 que dá 9, e esse daqui eu divido por 100 que também, nesse caso, dá 5. E aí eu tenho 6 sobre x é igual a 36 sobre 30. 4 vezes 9 é 36, 6 vezes 5, 30. E eu tenho que 36x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 36, que é igual a 5 ralos. Certo? Vamos utilizar o macete? Beleza. Desenho
tá? Nós já sabemos desenhar, fazer esse esquema todo aqui. Aqui é o meu produto final, ou seja, o produto final é a minha capacidade de cada tanque. E aqui eu tenho o processo são os ralos trabalhando por hora. Então, eu pegando lá na questão, eu tenho que 6 ralos trabalham 6 horas por dia para esvaziar uma capacidade de 900. Aí embaixo eu vou colocar os outros valores. Eu quero saber quantos ralos trabalhando durante 4 horas por dia para esvaziar 500 metros cúbicos de água. E aí eu vou pegar e multiplicar, tá? Seguindo as setinhas, vocês já sabem disso, de cima e de baixo. Eu sigo e faço essa multiplicação. Eu não lembro se eu simplifiquei antes ou depois, vamos ver. Eu simplifico de imediato aqui. 900 simplifiquei por 100, que dá 9, e 500 simplifiquei por 100, que dá 5. Efetuando as multiplicações, eu tenho que 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5 dá 180. E aqui embaixo eu tenho x vezes 4, 4x. 4x vezes 9, eu tenho 36x. E aí eu paro aqui porque isso aqui é a mesma coisa desse processo aqui, certo? É só vocês continuarem a partir de agora. E sempre lembrando, esse método aqui, ele é rápido, prático, mas quando você entende o assunto regra de 3, aí você já pode usar macetes, métodos, recursos, porque ele é mais rápido. E esse método aqui, você não precisa comparar as grandezas para descobrir se são grandezas diretas ou inversas. É só colocar os valores da questão aqui, tá? E isolar o produto final que você identifica na regra de 3. Depois efetuar a multiplicação, como a gente já sabe. Tá bom? Mais uma questão do Enem. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Vamos ver? Nossa tabela é o seguinte: funcionários, horas de trabalho por dia e camisetas, que é o nosso produto final. Eu quero produzir camisetas. Então, olha só, 36 funcionários trabalhando 6 horas por dia, eles produzem 5.400 peças. Então, quantas horas eu preciso trabalhar por dia para que 96 funcionários produzam 21.600 peças? Então, mais uma vez, eu vou estar sempre fixando a minha razão na coluna que tem a incógnita. Então, 6x está para. E aí eu vou analisar a coluna de horas, onde tem minha incógnita, com as demais colunas independentemente. Então, olha só, eu vou analisar a coluna horas com quantidade de funcionários. 36 funcionários trabalham 6 horas por dia. Se eu aumentar o número de funcionários, a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu preciso aumentar também ou diminuir? Ora, se eu tenho mais funcionários para realizar o mesmo trabalho, então eu trabalho menos. Então são grandezas inversas aqui, certo? Aí eu tenho 96 sobre 36. Tem gente que quando vai analisar a regra de 3 não aceita. Poxa, como é que eu vou diminuir a hora de trabalho se eu vou produzir 21.600 peças? Gente, não é que você vai diminuir ou aumentar, a gente não sabe ainda, a gente não calculou ainda. É porque para analisar as grandezas, se são diretas ou inversas, eu faço esse tipo de análise. Eu digo, poxa, eu quero produzir um trabalho. Trabalhando 36 funcionários, eles precisam trabalhar 6 horas por dia. Mas se aumentar o número de trabalhadores, eu não preciso trabalhar 6 horas, eu vou trabalhar menos. Mas não significa que o resultado vai dar menos. É só uma comparação para saber se as grandezas são diretas ou inversas. Ou seja, número de funcionários e horas trabalhadas são grandezas inversas. É isso que eu quero saber. Pronto, eu escrevo aqui. Vezes, tá? Sempre lembrando que quando você tem regra de 3 composta, você compara a coluna da incógnita, tá? Estabelece essa proporção com a multiplicação das demais colunas. Vamos comparar aqui agora. Bom, para produzir 5.400 camisetas, eu trabalho 6 horas por dia. Para construir 21.600 camisetas,
Bom, eu preciso, neste caso aqui, trabalhar mais dias, então são grandezas diretas, produção e horas de trabalho. Então veja só, eu tenho 5.400 sobre 21.600, tá? Aí eu tenho o seguinte, eu simplifico essa primeira razão por 12 e eu simplifico a segunda razão por 5.400, porque 21.600, gente, é divisível por 5.400. Olha como vai ficar essa coisa absurda aqui. Vai ficar bem simplificado. 6 está para x, assim como 96 dividido por 12 é 8. 36 dividido por 12 é 3. 5.400 dividido por 5.400 é 1. 21.600 dividido por 5.400 dá 4. Olha como eu simplifiquei os meus cálculos aqui agora. Então eu tenho 6x é igual a 8. 8 vezes 1 é 8, 3 vezes 4, 12. Então 8x é igual a 6 vezes 12, que dá 72. E x vai ser igual a 72 dividido por 8. Então agora sim eu sei quantas horas eu preciso trabalhar nessas condições todas aqui. Gente, eu não fiz essa questão naquele macete, vocês podem fazer também que vai dar certo. Vamos lá. Em uma empresa, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia, durante 5 dias. O número de funcionários necessários para que essa empresa produza 6.000 peças em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia é... Vamos ver nossa tabela, vamos organizar as informações. Então eu tenho funcionários, peças produzidas, horas trabalhadas e quantidade de dias. Então olha só, 8 funcionários produzem 2.000 peças, trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias. Quantos funcionários eu vou precisar para produzir 6.000 peças, trabalhando 4 horas por dia durante 15 dias? E aí já sabemos o procedimento. Vamos começar sempre pela coluna da incógnita. Então 8x é igual. Então olha só, eu vou comparar a coluna da incógnita com a quantidade de peças. Então 8 funcionários produzem 2.000 peças. Para produzir mais peças, eu vou precisar de mais funcionários. Então aumenta o número de peças, aumenta o número de funcionários, grandezas diretas. Então 2 está para 6. E aí eu escrevo 2 sobre 6 porque eu divido 2.000 por 1.000 que vai dar 2 e 6.000 por 1.000 que vai dar 6. Eu simplifico, tá bom? Vamos comparar agora a coluna da incógnita com as horas trabalhadas. 8 funcionários trabalham 8 horas por dia. Então vejamos, para eu trabalhar menos, diminuir minha carga horária, eu preciso ter mais funcionários. Então, quantidade de funcionários e horas trabalhadas são grandezas inversas. Aí eu escrevo 4 sobre 8. 8 funcionários precisam trabalhar 5 dias. Então, se eu aumento a quantidade de dias trabalhados, é porque houve uma defasagem no número de funcionários. Diminuiu o número de funcionários. Então, são grandezas inversas, então 15 sobre 5. Bom, eu agora vou iniciar o meu processo de simplificação, aqui por 2, aqui por 4 e aqui por 3. Vamos ver se é isso mesmo? 8x é igual, exatamente, 2 dividido por 2 vai dar 1, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então eu tenho 1 sobre 3, 1 sobre 3 aqui, da primeira simplificação. Eu tenho 4 dividido por 4, que vai dar 1, 8 dividido por 4, que vai dar 2. Então, 1 meio vezes 3, porque 15 dividido por 5 dá 3. E 5 dividido por 5 dá 1 aqui embaixo, não preciso colocar. Resolvendo, eu tenho, olha só, eu posso simplificar esse 3 que está em cima, multiplicando por esse 3 que está embaixo. Então, aqui em cima eu vou ter 1 vezes 1 vai dar 1 sobre 2. Então, 8x é igual a 1 meio. 8x é igual a 1 meio. Então, x é igual, x vezes 1 é x é igual a 2 vezes 8, 16. Então, 16 funcionários. Resolvendo essa questão naquele macete que a gente já sabe, a gente faz todo o procedimento, todo o esquema, tá? E aqui eu precisei identificar qual é o meu produto final. Meu produto final é a produção das peças. Eu faço tudo isso aqui, trabalho horas por dia durante dias e tenho funcionários trabalhando para produzir essas peças aqui. Então, é meu produto final. Então, eu coleto lá na questão esses valores e coloco aqui. 8 funcionários trabalham 8 horas por dia durante 5 dias e produzem 2.000 peças. E aí lá embaixo eu continuo. Quantos funcionários eu vou precisar para trabalhar 4 horas por dia durante 15 dias para produzir 6.000 peças? Bom, eu vou simplificar esses valores que eu posso fazer isso. Então, 8 por 4 dá 2, eu divido 8 por 4 que dá 2, e 4 dividido por 4 vai dar 1. Simplifica aqui por 5, 5 por 5 vai dar 1,
15 dividido por 5 vai dar 3. E aqui eu tenho 2.000 dividido por 2.000 vai dar 1. E 6.000 dividido por 2.000 vai dar 3. Agora fica fácil multiplicar, gente. Olha só. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 1, 16. Aí eu desço aqui multiplicando por 3, que eu tenho 48 aqui, tá? X vezes 1 é x, vezes 3, 3x. E aí eu subo multiplicando aqui, vezes 1, 3x. Então 3x é igual a 48, simplifica aqui por 3, aqui por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, então x é igual a 16. Questão 10. Uma torneira enche um tanque em 2 horas e outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas enchem o tanque? Gente, essa questão é bem legal. Vejamos. A torneira 1 gasta 2 horas para encher o tanque. A torneira 2 gasta 3 horas. Eu coloquei aqui por questão de espaço. A gente vai utilizar praticamente toda essa tela aqui. Então vejamos. Para que eu possa resolver algo, para que eu possa pensar em algo para resolver essa questão, eu vou analisar o seguinte. Vejamos. A torneira 1 gasta 2 horas para encher o tanque. Então veja só. Eu vou dividir esse tanque aqui em 2. Porque são 2 horas. E essa parte aqui que a torneira 1 enche em 1 hora corresponde à fração 1 sobre 2. Concordam comigo? Olha que legal. A torneira 2 enche o tanque em 3 horas. Então eu divido aqui em 3 partes iguais. E em 1 hora eu posso afirmar que a torneira 2 enche 1/3 do tanque. Então agora eu posso fazer algo. Eu posso pensar em calcular alguma coisa. Porque agora eu sei que a torneira 1 em 1 hora enche a metade do tanque, 1/2. E a torneira 2 enche 1/3 desse tanque. Então as duas torneiras juntas em 1 hora enche. Vai encher 1/2 mais 1/3. Então, nesse exato momento, eu posso calcular o que as duas torneiras enchem em 1 hora. Então 1/2 mais 1/3, gente, frações diferentes, usa o MMC. Mas como eu tenho duas frações desse tipo aqui, bem simples, eu posso trabalhar com o método da borboleta, né? É o que muitos professores chamam método da borboleta. Você pega esse, multiplica por esse, soma com a multiplicação desse por esse. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2, e embaixo multiplica os denominadores, 2 vezes 3, 6. Que no final das contas, o que você fez foi de fato trabalhar com MMC. Então eu tenho aqui 5 sobre 6. Então eu descobri que em 1 hora, essas duas torneiras juntas enchem 5/6 do tanque. Agora eu posso montar uma regra de 3 aqui, olha que legal. Para encher o volume de 5/6 de um tanque, as duas torneiras levam 1 hora. E para encher o tanque completo, para encher um tanque, o tanque inteiro, e aí eu coloco 1, que corresponde ao tanque inteiro, um tanque, beleza? Então eu vou levar quanto tempo? Eu vou levar X. Regra de 3 simples, direta, não é isso? Para encher uma fração do tanque eu levo 1 hora. Se eu for encher o tanque inteiro, que é maior, eu vou levar mais tempo. Então eu tenho o seguinte, 5 sobre 6 vezes x. Eu já posso cruzar direto aqui, sem precisar montar minha expressão. Aí eu vou ter 5x sobre 6. Multiplicando esse com esse, e esse com esse vai dar 1. É igual a 1. E aí eu tenho que 5x é igual a 6 vezes 1, 6. E aí eu descubro que o tempo que eu preciso para encher o tanque total é 1,2H. Ou seja, 6 dividido por 5. Bom, eu montei isso tudo aqui. Professor, tem alguma maneira de resolver isso de uma forma mais simples? Tem. Olha só, eu posso dizer o seguinte, que o tempo que eu levo para encher o tanque total é X. Então as duas torneiras vão levar um tempo X, que eu não sei qual é, justamente o que eu quero descobrir. Só que preste atenção, a soma das duas torneiras é igual a 1 sobre X. Por que, professor, 1 sobre X? Vejamos, vocês concordam que aqui é o que a torneira 1 enche em 1 hora. Aqui é o que a torneira 2 enche também em 1 hora. Eu pegando esses dois volumes e jogando aqui, eu descubro que as duas torneiras juntas têm esse volume aqui que gastou 1 hora para conseguir. E o tempo que eu vou levar para encher esse tanque todo vai ser um tempo de X que eu não sei quanto é. Eu não sei que tempo é esse, mas eu sei que a torneira 1 levando 2 horas, eu posso escrever a fração 1 sobre 2, porque eu divido o tanque em 2 aqui, porque são 2 horas. A torneira 2 leva 3 horas para encher, então eu escrevo a fração, essa parte aqui corresponde a 1 sobre 3. Então essa parte aqui que foi conseguida em 1 hora, eu tenho a fração 1 sobre X, que é o tempo total que eu quero descobrir. Então a soma dessas duas aqui vai dar 1 sobre X. Olha que legal. Aí resolvendo aqui fica mais simples.
porque eu já sei calcular isso aqui, eu calculei aqui em cima, aí eu tenho 5 sobre 6 é igual a 1 sobre x. Então, 5x é igual a 6, porque eu vou cruzar isso aí, e eu tenho que x é igual a 6 dividido por 5, que dá 1,2. Aqui é uma maneira de você resolver, tá? de você desenvolver o problema, mais simples. Então você pode desenvolver tanto dessa forma aqui, como dessa outra forma que nós fizemos. Vai ser a mesma coisa. Mas tem algum macete, tem alguma técnica? Tem sim. Olha só. Preste atenção, quando a gente trabalha com duas torneiras, ou uma torneira e um ralo, eu observo que o tempo total é T1 vezes T2, ou seja, a multiplicação das torneiras, vê se não foi. A torneira 1 leva 2 horas, a torneira 2 leva 3 horas. Então 2 vezes 3, 6. E embaixo é a soma das torneiras. 2 mais 3, 5. Então eu posso usar essa técnica aqui, esse macete aqui. O produto sobre a soma. Ah, mas quando uma torneira enche e um ralo esvazia. É a mesma coisa, só que agora é assim. Torneira e ralo. É o produto do ralo vezes a torneira sobre a diferença. E aí nós vamos ter exemplos que vamos utilizar essa técnica aqui. Legal, né, gente? Questão 11. Uma torneira enche um tanque em 2 horas e um orifício é capaz de esvaziar o tanque em 3 horas. Em quanto tempo o tanque ficará cheio completamente se abrirmos a torneira e o orifício simultaneamente? Então, gente, foi o que foi explicado no slide anterior. Existem situações que eu tenho uma torneira enchendo o tanque e um ralo, um orifício esvaziando esse mesmo tanque. E se eu abrir os dois juntos, eu quero saber em quanto tempo eu consigo encher esse tanque. Então a situação é assim: a torneira leva 2 horas para encher, o ralo 3 horas para esvaziar. E aí eu abro os dois juntos. E aí eu tenho o seguinte: em 1 hora a torneira enche a metade do tanque, então a fração é 1 sobre 2. E o ralo, ele esvazia, olha só, ele esvazia 1/3 do tanque. Então é 1/2 menos 1/3. Eu não vou somar mais, vai ser a torneira menos o ralo. As duas torneiras em 1 hora enche. Na verdade não seriam as duas torneiras, né? Seria a torneira e o ralo, mas tudo bem. Eu tenho 1/2 menos 1/3, torneira menos ralo, que dá a fração 1 sobre x, ou seja, esse x é o tempo total. Nós já vimos a explicação lá no slide anterior. Volta lá e dá uma olhada. Então é assim que eu trabalho agora. Eu vou resolver aqui cruzando, lembra? 3 vezes 1, 3, menos, que agora é menos, 2 vezes 1, 2, sobre a multiplicação desses dois. E aí eu tenho igual a 1x. Então 3 menos 2 dá 1. Eu vou ter o seguinte, que 1 sobre 6 é igual a 1 sobre x. E x é igual a 6. Beleza. E se eu usar agora aquele macete? Olha só. Na verdade, eu vou multiplicar o tempo do ralo vezes o tempo da torneira. Então, 2 vezes 3, 6. E diminuir o tempo do ralo menos o tempo da torneira. Então, eu tenho 3 menos 2, 1. Fácil, fácil. Aqui é nossa técnica, sem desenvolver o pensamento. E aí eu aprendi que eu posso fazer isso aqui. Então, 2 vezes 3, 6. 3 menos 2, 1. Rapidinho, simples e fácil. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Bom, a torneira 1 leva 24 horas, a torneira 2 leva 48 horas. E aí, aplicando o nosso macete, eu tenho que no numerador é a multiplicação do tempo das torneiras e embaixo a soma do tempo das torneiras, porque são duas torneiras enchendo o tanque. E fazendo isso, eu tenho que 24 vezes 48 no numerador e 24 mais 48 no denominador. T1 vezes T2, T1 mais T2. E fazendo assim, eu tenho o seguinte: 24 mais 48 aqui dá 72. Eu vou simplificar. Eu vou simplificar aqui por 24. 24 por 24 vai dar 1. E embaixo 72 dividido por 24, que vai dar 3. E aí eu tenho o que parecia ser difícil de resolver, de calcular. Eu tenho o seguinte: x é igual a 48 sobre 3. X é igual a 16 horas. Veja que a questão é de regra de 3, mas eu estou usando técnicas para resolver essa questão. Porque a demonstração de como eu aplicar a regra de 3 para resolver essas questões está na questão 10. Um reservatório possui uma torneira capaz de enchê-lo em 4 horas. Possui também um ralo capaz de esvaziá-lo totalmente em 5 horas. Estando o reservatório vazio e funcionando juntos a torneira e o ralo, em quanto tempo estará cheio? Vamos ver? A torneira leva 4 horas para encher esse reservatório e o ralo leva
6 horas para esvaziá-lo. Vamos ver os dois juntos o que acontece? Basta que eu aplique x é igual o produto sobre a diferença, porque é uma torneira e um ralo. E aí eu tenho 4 vezes 6 sobre 6 menos 4. 24 sobre 2 igual a 12 horas. Um tanque possui 3 torneiras. A primeira torneira sozinha enche esse tanque em 9 horas. A segunda enche em 12 horas e a terceira torneira enche esse tanque em 18 horas, trabalhando cada uma delas isoladamente. Em quanto tempo as 3 torneiras trabalhando juntas encherão esse tanque? Gente, a torneira 1 leva 9 horas, a torneira 2 gasta 12 horas e a torneira 3 18 horas. Eu quero saber as 3 torneiras juntas. Eu tenho mais de 2 torneiras, eu não posso aplicar então aquele macete, né, do produto sobre a soma. Eu tenho que desenvolver o meu pensamento, meu raciocínio, só que eu vou fazer de uma forma mais simples. Isso aqui está demonstrado na questão 10, tá? Então, olha só, 1 sobre o tempo da torneira 1, mais 1 sobre o tempo da torneira 2, mais 1 sobre o tempo da torneira 3, é igual a 1 sobre x. Esse x é o tempo total. Então, eu posso escrever isso. Aí ficará da seguinte maneira, 1 sobre 9, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 18, é igual a 1 sobre x. E resolvendo isso, eu tenho o seguinte, o MMC de 9, 12 e 18 é 36. 36 dividido por 9 vezes 1 dá 4. 36 dividido por 12 vezes 1 dá 3. E 36 dividido por 18 vezes 1 dá 2, que é igual a 1 sobre x. Então, eu tenho, somando aqui, eu tenho 9 sobre 36. Simplificando aqui por 9, eu tenho 1 sobre 4. 1 sobre 4 é igual a 1 sobre x. X é igual a 4 horas. Um tanque tem 2 torneiras e um ralo. A torneira A enche o tanque em 3 horas e a torneira B em 4 horas. O ralo esvazia o tanque em 6 horas, funcionando os 3 juntos. E o tanque estando vazio, o tempo para enchê-lo será de... Gente, preste atenção, parecido com a questão 14, só que agora eu tenho 2 torneiras e um ralo. A torneira 1 enche em 3 horas, a torneira 2 enche em 4 horas e o ralo esvazia em 6 horas. Agora eu vou abrir esses 3 elementos e quero saber em quanto tempo o tanque estará cheio. Vejam, eu tenho 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 menos, porque aqui é um ralo, 1 sobre R, que é o ralo, é igual a 1 sobre x, x é o tempo total. Então vejam só, a fração que representa a torneira 1 é 1/3, porque ela enche em 3 horas. A fração que representa a torneira 2 é 1/4, porque ele enche em 4 horas. E a fração que representa o ralo é 1 sobre 6, porque ele esvazia o tanque em 6 horas. Dá uma olhada na questão 10 para entender porque a gente faz isso tudo aqui. E isso tudo aqui é igual a 1 sobre x, menos 1/6, porque aqui é o ralo eu subtraio. Então, tirando o MMC, eu tenho que 3, 4 e 6, o MMC é 12, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 é 4, vocês já sabem fazer esse sistema aqui, né, todo esse procedimento. Então, no final das contas, eu tenho 4 mais 3 menos 2 sobre 12, que é igual a 1 sobre x. 4 mais 3, 7, 7 menos 2, 5. 5 sobre 12 é igual a 1 sobre x, 5x é igual a 12 e x é igual a 12 sobre 5, que tenho 2,4. 2,4 é o tempo em horas, só que me parece que a questão pede em minutos, horas e minutos. Beleza, é isso mesmo. Então, se x é igual a 2 mais 0,4, porque o tempo está em horas, eu posso escrever dessa forma aqui, 2 horas mais 0,4h. Então, essa parte fracionária que eu quero converter em minutos. Para transformar de horas para minuto, basta multiplicar por 60. Então, 0,4 vezes 60, eu tenho 24 minutos. Portanto, eu tenho 2 horas e 24 minutos. Considere um tanque com 3 torneiras. 2 enchem e 1 esvazia. Um ralo. O tempo da primeira torneira que enche é de 15 horas. O tempo da segunda torneira que enche é de 12 horas e o ralo leva 10 horas para esvaziar o tanque. Estando esse recipiente inicialmente vazio e abrindo o conjunto de torneiras, em quanto tempo esse tanque estará completamente cheio? Gente, vamos lá. A torneira 1 leva 15 horas, a torneira 2 12 horas e o ralo 10 horas para esvaziar o tanque. E aí eu posso montar a nossa linha de raciocínio. 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 menos, porque é o ralo, 1 sobre R é igual a 1 sobre x. Certo? Gente, eu escrevo a seguinte expressão. 1 sobre 15 mais 1 sobre 12 menos 1 sobre 10 é igual a 1 sobre x. Só relembrando, gente, por que a gente faz isso? Olha só, a torneira 1 leva 15 horas para encher o tanque. Então, estou pegando o que a torneira 1 enche desse tanque, a fração desse tanque em 1 hora. Então, se leva 15 horas, eu divido o tanque em 15 partes iguais
e em 1 hora eu tenho 1 sobre 15. De igual modo, a torneira 2 leva 12 horas. Então, se eu pegar e dividir o tanque em 12 partes iguais, cada uma parte dessa para 1 hora, eu tenho que em 1 hora a torneira 2 encher 1 sobre 12. E o ralo leva 10 horas para esvaziar. Então, a fração é 1 sobre 10. E x é o total. Então, tudo isso junto aqui vai dar a fração em 1 hora, referente ao total, que é x, que é 1 sobre x. E fazendo isso agora, eu vou resolver. Acho o MMC de 15, 12 e 10, que é 60. O procedimento você já sabe. Pega o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Dá 4. Novamente, 60 dividido por 12 vezes 1 vai dar 5. 60 dividido por 10 dá 6, vezes 1 dá 6. E resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte. 4 mais 5, 9. 9 menos 6 dá 3. Sobre 60 é igual a 1 sobre x. Então, 3x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 3, 20 horas. Um ralo esvazia um tanque em 6 horas. Um segundo ralo esvazia em 4 horas. Uma torneira enche esse mesmo tanque em 2 horas. Em quanto tempo esse tanque ficará cheio se abrirmos simultaneamente a torneira e os 2 ralos? E aí, nessa altura do campeonato, você já está craque nas questões de torneira. Vocês vão fazer o seguinte. Olha só, torneira enche em 2 horas. Eu tenho um ralo que esvazia em 6 e outro em 4. E eu abrindo o sistema junto. Eu quero saber em quanto tempo o tanque estará cheio. Olha só, 1 sobre T menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, aqui são os ralos, eu subtraio da torneira, é igual a 1 sobre x, x é o tempo total. Então eu tenho que 1 sobre 2 menos 1 sobre 4 menos 1 sobre 6, que é igual a 1 sobre x. Então aqui são os tempos de cada elemento em 1 hora. A torneira, em 1 hora, enche 1 sobre 2 do tanque, 1/2 do tanque. O ralo esvazia 1/4 do tanque e o outro 1/6 do tanque. E aí eu tenho o seguinte, o MMC de 2, 4 e 6 é 12, aquele mesmo processo, pego o MMC, divido por cada um dos denominadores e multiplico pelo numerador. E no final eu tenho o seguinte, 6 menos 3 menos 2 é igual a 1 sobre x. E aí eu tenho 6 menos 3 menos 2, eu tenho 1 sobre 12. Então x é igual a 12. Então eu vou levar 12 horas para encher esse tanque. Se 120 operários constroem 600 metros de estrada em 30 dias, o número de operários necessário para construir 300 metros de estrada em 300 dias é... Gente, essas questões finais aqui, só para aplicarmos, treinarmos, eu vou estar utilizando a técnica, a gente já sabe que é esse esquema aqui, tá? Eu vou desenhar o esquema exatamente como está aqui, nós já vimos em várias questões, vou isolar o meu produto final e nessa questão o meu produto final é a construção da estrada, que eu represento pela letra M de metros, né? Olha só, então os processos são os seguintes, os operários trabalhando durante determinados dias. E aí eu pego, lendo a questão, pego os valores e acrescento aqui. Então 120 operários trabalhando 30 dias, constrói 600 metros de estrada. Eu coloco agora as demais grandezas. Bom, eu quero saber quantos números de operários trabalhando 300 dias vão ser necessários para construir 300 metros de estrada. Bom, aí basta que eu multiplique esses números aqui, essas grandezas, desço aqui multiplicando por essa. E eu igualo com a multiplicação dessa grandeza aqui, das multiplicações por essa aqui. Olha só, aí eu tenho o seguinte, só que antes eu vou simplificar. Eu simplifico aqui por 30, 30 dividido por 30 vai dar 1 aqui. Então eu vou utilizar o número 1, 300 por 30 vai dar 10. E lá eu vou simplificar 600 por 300, que dá 2, e 300 por 300 dá 1. Então eu tenho que 20x, porque 10 vezes x é 10x, 10x vezes 2, 20x é igual a 120 vezes 1 vezes 1, que é igual a 120. Então eu tenho que x é igual a 120 dividido por 2, corta aqui, eu tenho 6 operários. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia? Então vamos lá montar o nosso esquema, que nós já sabemos fazer. Tá? Aqui isolando o produto final e está bem claro na questão que o meu produto final é a confecção de tijolos, é a produção de tijolos, certo? E para isso o meu processo é trabalhar determinadas
horas por dia. Então, olha só, lendo a questão, eu vou pegar os valores e colocar aqui. Então, trabalho 3 horas por dia durante 7 dias, sou capaz de produzir 1.470 tijolos. Eu quero saber agora quantos tijolos eu produzo se eu trabalhar 8 horas por dia durante 10 dias. Pronto. Colocando os valores aqui, as grandezas aqui nesse esquema, eu posso seguir a multiplicação como eu já sei fazer. 7 vezes 3 vezes x é igual a 10 vezes 8 vezes 1.470. Bom, beleza. Só que aqui agora eu posso simplificar. Vejamos, eu simplifico 7 por 7, que vai dar 1. Então aqui eu vou ficar com 3x. E 1.470 dividido por 7, que dá 210. Olha só, 10 vezes 8 vezes 210. Só que aqui também eu ainda consigo simplificar 3 por 210. Olha só, 3 dividido por 3 vai dar 1. Então eu já achei o valor de x. X é igual a 10 vezes 8 vezes 210 dividido por 3, 70. Então, 10 vezes 8 vezes 70, 5.600 tijolos eu consigo produzir nessas condições aqui. Um construtor, utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, constrói uma determinada obra em 180 dias. Quantos operários podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas por dia no prazo de 120 dias? Vejamos, mais uma vez, montamos o nosso esquema, só que agora eu tenho o seguinte, eu estou construindo, o meu produto final é uma certa obra, uma determinada obra. Então, o meu produto final é algo implícito aqui na questão. Ele não está quantizado na questão. Então, eu posso considerar um valor qualquer. E aí, vocês já viram que o mais ideal é utilizar o valor 1. Então, vejamos. Olha só. Eu tenho que, para construir uma determinada obra, eu coloco 1. 16 operários trabalham 6 horas por dia durante 180 dias. E aí, eu continuo. Eu vou escrever as demais grandezas aqui embaixo agora. Então, quantos operários eu preciso trabalhando 8 horas por dia durante 120 dias para realizar essa mesma obra? Eu também coloco 1. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar as minhas simplificações. Eu observo que 6 dá para dividir por 2, que dá 3, 8 por 2 dá 4. 180 e 120 dá por 10, que dá 18, e aqui dá 12. Mas só que 18 e 12 eu também continuo simplificando, dá para simplificar. 18 dividido por 6 dá 3 e 12 dividido por 6 dá 2. Então eu consigo reduzir mais ainda esses números aqui para a minha multiplicação. E efetuando agora as multiplicações eu tenho que 4 vezes 2 dá 8, vezes 1 dá 8. Então eu tenho 8x é igual a 16 vezes 3 vezes 3. E aí eu simplifico 8 por 8, que vai dar 1. Então eu já acho o valor de x. X é igual a... Aí eu tenho 16 dividido por 8, que dá 2. Então 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. Eu vou precisar de 18 operários. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Vamos lá? Bom, o meu produto final é a construção do muro e aqui eu tenho os meus processos. São pedreiros trabalhando durante alguns dias. Então, olha só, 80 pedreiros trabalhando 16 dias constroem 32 metros de muro. Quantos pedreiros eu vou precisar trabalhando 64 dias para construir 16 metros de muro? E aí, basta efetuar as multiplicações. 64 vezes x, 64x, vezes 32x. Então, eu tenho isso aqui, que é igual a 80 vezes 16, seguindo vezes 16 novamente. E aí, eu efetuo algumas simplificações, 64 dividido por 4 e 80 dividido por 4, de um lado e de outro, simplificando, certo? E aí, eu tenho que 32 eu divido por 16, e esse 16 divido por 16, que vai dar 1. Então, vai sumir esse número 1 aqui, eu não preciso colocar. Então, 16 vezes 2x é igual a 20 vezes 16. E aí eu tenho o seguinte, 16 simplifica por esse 16 aqui, então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, eu tenho que 2x é igual a 20, então x é igual a 10. Então eu preciso de 10 operários. Aqui nós encerramos nossa aula de regra de 3, espero que tenha sido útil, que vocês realmente tenham adquirido conhecimento. Até a próxima aula desta série, que será porcentagem.